lá, está no ar o Viver Plenamente desta semana. E vamos falar sobre um pouquinho de qualidade de vida e de segurança pública. Não tem como desligar uma coisa da outra. Viver plenamente também é se sentir seguro aonde a gente está e aonde a gente mora. E quem está comigo hoje é Adriano Fleck, que é especialista na área de segurança pública. E ele vem contar um pouquinho da história da Concepro de Novo Hamburgo e das próximas ações que nós teremos neste momento aqui no Rio Grande do Sul. Adriano Fleck, seja bem-vindo ao Viver Plenamente de hoje. Vamos falar um pouquinho então, né, da tua história primeiro. Adriano, quem você é? Né? Explica para o pessoal de casa, para que o pessoal te conheça. Né? Tu é uma pessoa que é um ícone aqui na região, uma autoridade local em termos de segurança pública. E te apresenta um pouquinho aí para o pessoal te conhecer. É um prazer estar aqui com vocês, Aline. E falar de Adriano não é uma coisa difícil. Na verdade, eu sou um estudioso, eu gosto do assunto segurança. E quando se fala segurança, tanto pública como privada, eles ficam interligados. O bem-estar é o mais importante. Achar as soluções, achar as melhores formas e as melhores maneiras para que a comunidade possa absorver esse resultado em cima do que é feito, né? E hoje o Concepro vem exatamente colaborar em fazer com que a qualidade do serviço melhore através de novos equipamentos, novos treinamentos, novas possibilidades. Usando uma máxima de que quando se faz sempre a mesma coisa, nós temos os mesmos resultados. O Concepro agora está tentando fazer diferente para termos melhores resultados. E essa gestão veio boa, né, Adriano? Muito boa, exatamente. A gente tem um pouquinho de cada área ali mesclada e muita gente forte, de personalidade forte, que já atuou em alguns pontos aí da cidade, em diversos locais também, cada um fazendo a sua parte. Exatamente. Todos os integrantes hoje, eles vêm de alguma forma, já estavam trabalhando pró-comunidade, em algumas outras instituições, corporações, e hoje uniram-se para o assunto segurança, quer dizer, auxiliar para que melhore a segurança. Quase todos os integrantes hoje, eles já têm uma experiência também na área de segurança. E agora sim, fazer uma coisa nova. Esses eventos, por exemplo, que estão sendo agora apresentados, no dia 23 nós teremos um evento onde vai se discutir um pouco mais sobre o que pode ser feito, como pode ser feito, tendo como mote, inclusive, esta catástrofe que a gente viveu há poucos dias, né? Que isso, com certeza, né, querendo ou não, tem consequências para a comunidade também. Vitor, puxa o cardzinho para nós, do dia 23 de julho, lá da ACI, que a gente vai ter esse evento, para a gente dar uma olhadinha para o pessoal também conferir o que vai ter nessa programação. Então vai ser a segurança pública pós-enchente no Rio Grande do Sul, né? E as consequências do que tem isso hoje, né, Adriano? Até para já ir introduzindo um pouquinho do assunto e o pessoal que é curioso da área, o pessoal que deseja apoiar, vamos falar do que se trata e o que vai se tratar, então, esse evento do dia 23 de julho. Perfeito. Esse evento, na verdade, ele é mais um dos eventos que são voltados para mostrar para a comunidade o que está sendo feito pelo Concepro ou pela sua equipe, colaborando com as instituições. Nós temos um integrante que vai estar falando sobre a sua participação. Quase todos participaram diretamente no evento, de alguma forma, né? Mas expondo o que está sendo feito agora e as necessidades que foram encontradas. Sempre que se tem um sinistro, nós temos que imaginar como fazer a melhor forma de administrar esse sinistro, esse caos. Este foi um caos, não havia nenhuma análise prévia de que chegaria nessa intensidade. Ninguém imaginava que isso fosse totalmente inesperado. Totalmente inesperado. Então, tudo o que foi feito, ele previu a maior enchente que a gente teve, foi em 1941. Houve assim um percentual de, deve estar mais grave em tantos por cento, mas ninguém imaginou que chegaria desta forma o que aconteceu. O relato que se tem hoje, e vivenciou-se isso durante essa situação, equipamentos acabaram sendo sucateados, todos os órgãos sofreram isso, todas as instituições passaram, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal,
universidades que colaboraram, todos se empenharam no máximo e viram que os seus equipamentos, o seu material começou a ficar sucateado e em alguns casos até ultrapassado. Bom, então isso agora tem que se achar uma forma de melhorar, substituir esses equipamentos, melhorar esses equipamentos, dar condições de utilização para que as equipes operacionais, para que o operativo dessas instituições realmente possa, então, ter um melhor equipamento à disposição e dominar plenamente esse documento. Em todas as frentes, a gente sofreu esse revés de falta de equipamento. Eram barcos onde as lâminas das hélices quebravam, barcos que eram perfurados porque batiam numa cerca pela altura da água que ela atingiu, enfim, locais que não dava para acessar de outra forma, animais peçonhentos que houve o confronto com essa situação. Então é muito difícil alinhar sem esquadrinhar, nós temos que efetivamente ir por partes. Cada situação foi diferente, cada local teve uma situação nova. Cada local teve sua peculiaridade em termos também de dificuldades e em termos de socorro ali, porque Exatamente. Foi um momento completamente diferente de tudo que a gente já viu em qualquer situação da história. Exatamente. Até porque o aumento da população, né? Em 41 era uma coisa, agora a gente tem outro tipo de realidade. E outros tipos de recursos também, né, seu Adriano? E uma coisa interessante é que, em função do incidente, né, as rodovias acabaram não tendo como fluir, então transporte ficou difícil, remoções e transportes. Era só os corredores humanitários naquele momento e por helicóptero e por, né, muitas vezes, forças armadas. Sim, exatamente. Por exemplo, houve um momento que nós tínhamos tantos helicópteros disponíveis para ajudar, mas até onde colocar, onde pousar as aeronaves acabou sendo difícil. Então, por exemplo, Novo Hamburgo foi uma cidade que teve um heliponto montado na Fevale, dando suporte para vítimas de Eldorado. Então, mas não tem um outro local mais próximo, talvez não havia uma disponibilidade. Situações muito difíceis foram surgindo, helicópteros, barcos, tinha determinados momentos que houve assim uma fila de veículos transportando barcos para serem postos na água para prestar o socorro. Perfeito, mas aí a coordenação para fazer porque há uma logística necessária também. Ok, o barco entra, faz o resgate e volta, mas ele tem que reabastecer, os agentes têm que se alimentar, eles têm que descansar também. Então, e não era qualquer barco, né? Geralmente o pessoal pedia barco com motor, porque a correnteza da água era muito forte também. Correnteza forte e algumas situações tinha que analisar, inclusive, se determinado motor, se era de hélice vertical ou de horizontal, que permitia o barco a fazer a navegação em determinado local, porque era muitos galhos, muita árvore, muita móvel, enfim, muito entulho efetivamente boiando na água, então não era qualquer barco que passava. Muitos barcos foram cedidos de borracha, né? Mas que eles acabaram tendo problema, furavam muito rápido e aí ele acabava sendo dispensado porque não tinha como utilizar. E outros a gente conseguiu, porque eles eram grandes, eles tinha que usar o local apropriado para fazer essa utilização. O que felizmente resultou um êxodo de animais, de pessoas conseguiram ser resgatados, né, de forma positiva. Então ninguém ficou para trás, efetivamente, nem animais, nem pessoas. Todos que podiam ter alguma forma ali, passar por algum tipo de resgate, conseguiram ser atendidos. Sim. Então esse momento de socorro foi muito bem feito, por sinal. Né? E depois o pessoal foi acolhido em abrigos, enfim, para se dar depois também um estágio para que o pessoal volte
Acho que agora é o maior desafio, né, seu Adriano? Exatamente. Porque agora as pessoas muitas vezes também não têm para onde voltar ou têm medo de reconstruir no lugar onde estavam por uma nova inundação, enfim. Como é que está isso? Ou pessoas desempregadas, empresas que perderam tudo? Essa é uma situação que agora está sendo estudada, a retomada profissional das pessoas, o trabalho, as empresas, muitas empresas foram atingidas, algumas não vão conseguir retomar suas atividades da forma como ela estava, tiveram que diminuir o número de prestadores de serviços, outros tiveram que modificar até seu ramo de atividade porque perderam tudo. Por exemplo, algumas madeireiras que ficavam próximas a rios, toda a madeira que eles dispunham, ela foi embora. Então, em madeireiras, empresas que têm até uma quantidade grande de trabalhadores. Então, isso fica sempre agora buscar alternativas para esse pessoal. Os municípios estão fazendo isso, o governo do estado está fazendo isso. Está havendo uma ajuda muito grande por parte da iniciativa privada também, disponibilizando novas vagas em outros momentos, em outros locais, para que essas pessoas possam retomar a sua vida. Bom, a sua residência, voltar para a residência, e essa residência ainda existe, essa casa ainda está na beira do rio, no local onde ela estava, ela tem condições de ser habitada ou ela já não tem mais condições de ser habitada. Então nesse momento está sendo uma das coisas mais difíceis, porque muitas pessoas estão voltando para a casa de familiares ou amigos, porque a sua casa ainda não tem mais condições, não apresenta a mínima condição de ser habitada. Não Então, tem nem como recuperar muitas delas, né? A recuperação se tornaria extremamente mais onerosa do que efetivamente desmanchar e fazer uma casa nova, reconstruir uma casa. E infelizmente, diferente de uma epidemia que nem a Covid-19, uma enchente é uma catástrofe natural, não tem para onde voltar muitas vezes. Quando é uma epidemia, tu fica dentro da tua casa, te isola, passa essa situação, se trata, consegue se retomar a vida normal. Quando é um desastre natural, infelizmente não. Exatamente, e a nossa região ela é banhada por uma quantidade grande de rios que além de se interligarem, elas formam bacias. Então, o Vale do Rio dos Sinos, o Vale do Paranhana, houve assim um acúmulo de águas, de chuva e a elevação da água dos rios e tomou conta realmente de tudo. E situações que nunca se imaginava de ver, por exemplo, 2,5 metros de água numa rua da capital, por exemplo. Sim, no centro de Porto Alegre, né? Exatamente. Daqui a pouco, enfim, já tiveram outras enchentes históricas ali, mas não naquela proporção. Não. Nunca vi algo parecido na história aí do Rio Grande do Sul, como nessa proporção que a gente teve. A mais parecida foi a de 41, né? Que não chegou aos pés dessa. Essa foi muito mais grave e realmente as situações que ela trouxe não eram esperadas, né? Por mais que houvesse a preparação, né? Rodovias, por exemplo, porque não havia trafegabilidade, a rodovia desmanchou, simplesmente a água tomou conta e afundou a rodovia. E ainda a gente tem uma série de estradas aí interrompidas ou com desvios em função dessa situação. Eu acho que nós vamos levar um bom tempo ainda até conseguir recuperar, talvez anos. A região da Serra, por exemplo, ainda nós temos uma quantidade muito grande de cidades que eram interligadas por pontes que foram todas arrancadas. O Exército colocou, inclusive, passadiços para que as pessoas pudessem circular e novas chuvas tiveram que tirar. Então, regiões, por exemplo, que tinham 16 pontes, hoje não tem nenhuma ponte de pé. Todas foram destruídas. Então, isso compromete em todos os aspectos a região econômica, social, para que alguma coisa possa ser feita. Precisa tempo realmente para reconstruir, retomar.
Paliativos foram criados, soluções estão em andamento, sim, construção de pontes, muitas inclusive foram feitas pela iniciativa privada, que de forma emergencial... Até a comunidade, né, ali na Serra teve uma situação que eles construíram a própria ponte. Exatamente. E sobreviveu até a enchente, né, Exatamente. a ponte deles ali, que eles fizeram um pouquinho antes, tinha tido uma enchente anterior, reconstruíram e funcionou muito bem. Hoje é uma das coisas que a gente vê, assim, apesar de que enchente é uma coisa que o Rio Grande do Sul, ele, de forma costumeira, né, acontece enchentes, mas nunca foi uma coisa com essa envergadura, desse porte. Por exemplo, no Japão, quando acontece um furacão, alguma coisa, a estrutura já foi criada, foi montada, já se sabe, bom, desmanchou uma rodovia, desmanchou um prédio, em pouco tempo eles reconstroem. O próprio material de construção, ele é previsto para que eles, da mesma forma como ele desmancha, ele vai ser construído rapidamente de novo. Então, agora são coisas que nós estamos também empenhados em fazer com que se consiga essa retomada, essa reconstrução em cima de novos aspectos. Tomara que nunca mais aconteça uma situação como essa. Agora, nós estamos falando de um tipo de sinistro, que é a enchente, agora nós tivemos, mas nós podemos ter outras. Se nós olharmos o centro-oeste do Brasil, eles estão com problema de seca. O problema é o contrário do nosso. Também eles pessoal nunca viu uma situação como essa. Rios que sempre foram uma referência pela profundidade, pela largura, hoje as pessoas atravessam caminhando de lado a lado e sem previsão de retomar ao normal essa situação. Bom, quiçá alguma coisa assim eventualmente um dia aconteça aqui. É difícil, isso é natureza, e a natureza... A única coisa que a gente não tem controle é sobre o tempo e os efeitos climáticos. Infelizmente, a gente pode diminuir talvez poluição ou melhorar as condições, mas não se tem um controle sobre isso, né, seu Adriano? Exatamente. E agora com a chegada do frio e essas nesse momento, duas bolhas muito frias, né, elas demonstram que os preparativos que foram feitos, de novo, têm que ser melhorados, qualificados para amparar as pessoas, as comunidades, porque não havia essa previsão de que seria nessa intensidade. Quando a gente vê, por exemplo, que situações que o mar, e é um país vizinho nosso aqui, as ondas congelaram. Esse frio veio para o Brasil. E agora, como é que vai ser aqui? Sul, a gente ainda não sabe. Com tudo isso que está acontecendo, a gente não tem uma ideia do que pode vir a acontecer. Exatamente. Então, os preparativos são feitos. E aí entra justamente o apoio da iniciativa privada com os órgãos públicos para dar condições para que se faça frente às dificuldades que surgem em todos os momentos, desde manter um efetivo de pé e circulando, né, em boas condições, até alimentar as pessoas que estão necessitadas. Então, nesse momento. E isso, querendo ou não, né, vamos falar um pouquinho depois de segurança pública no segundo bloco, quais as consequências que a gente tem também para isso, né, com a questão de desemprego e todo o resto. Não sai daí, fica aí em seguidinho, a gente volta no segundo bloco, então, falando das próximas ações que teremos aqui com a Concepro de Novo Hamburgo, e com as consequências desse momento tão difícil que a gente está passando no Rio Grande do Sul. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Aqui o curso? Tem a recepcionista.
Voltamos ao segundo bloco do Viver Plenamente. Estou com o seu Adriano Fleck, que está contando, então, sobre várias situações. Aqui no intervalinho a gente vinha conversando também sobre situações que acontecem, às vezes adversas, e que muitas vezes a gente teve que se adaptar a essa nova realidade nesse momento. Adriano, então vamos falar um pouquinho, né, do que vai ser esse evento. Aqui a gente está falando, né, mais para a comunidade, para entender o que é que a gente vai trazer lá, e no dia com certeza vai ser algo bem mais técnico, e para a gente entender também como é que fica a segurança pública neste momento agora também de transição. Muita gente perdendo emprego, muita gente que perdeu casa, muita gente tendo que reconstruir, e agora é um momento da gente dar um empurrão também aí na área de segurança pública para que isso também aconteça de forma efetiva, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Exatamente. Viver plenamente é exatamente achar a melhor forma de fazer. Agora é a reconstrução. Está sendo construído realmente uma nova realidade, um novo momento depois de tudo isso que se passou. Os órgãos públicos, os órgãos de segurança, eles estão realmente contribuírem, participaram, e eles estão com muitas necessidades de equipamento, de material. E na iniciativa privada, a gente consegue muitas vezes melhorar as condições do equipamento que eles já têm. E dar mais velocidade também, né? Às vezes precisa trocar um pneu, às vezes precisa melhorar uma viatura, às vezes precisa de alguma coisa pequena, mas que a gente consiga alcançar isso por um órgão da comunidade, que é a Concepl, vem fazendo um trabalho muito sério aí. Exatamente. Então isso tudo potencializa e agiliza o trabalho deles. Exato, perfeito. Uma das necessidades, por exemplo, quando você falou bem, é com relação a viaturas, por exemplo. Dificilmente se passa na frente de uma delegacia ou num quartel da Polícia Militar que não tem veículos parados porque eles foram batidos, ou porque eles estão com algum tipo de problema, alguma coisa aconteceu, eles estão parados. O Estado, sim, eles fazem a manutenção, fazem o reparo, mas ele é demorado, ele leva um tempo, ele tem todo um processo para ser feito até chegar ao ponto de conseguir deixar esse veículo em condições para entregar para o agente fazer o policiamento. O que, de certa forma, né, é necessário fazer um controle, até para saber de onde vai, é dinheiro público, é de impostos. Público, sim, perfeito. Porém, a morosidade muitas vezes faz com que não se dê uma velocidade e que não se consiga alcançar, às vezes, em tempo, numa situação emergencial. Perfeito. De fato. Por isso, nesse ato entra o CONCEP, que é o Conselho de Segurança Municipal. Qual é a finalidade? Ser o interlocutor entre a iniciativa privada ou a comunidade e os órgãos de segurança, os órgãos públicos. Hoje, uma das dificuldades, por exemplo, vamos falar centro de cidade, Novo Hamburgo, centro da cidade de Novo Hamburgo, o número de pessoas desabrigadas aumentou muito, elas estão no centro da cidade. Para que possam ser atendidas, quer dizer, precisa um policiamento ostensivo, precisa um policial fardado, identificado, para que ele realmente possa fazer, ele possa impor a sua presença até pelo visual, né, com que ele está ali para manter a ordem. Só que nós estamos com poucas viaturas, poucos locais, poucos espaços. As companhias, um batalhão de polícia militar é dividido em companhias que atendem regiões específicas de espaços para fazer isso, porque o homem também o agente precisa fazer as suas necessidades fisiológicas, ele tem onde ele vai se alimentar, onde ele vai poder descansar no período que ele está prestando esse serviço à comunidade. Para a comunidade, mas para ser visto. Então, as viaturas, hoje, uma das iniciativas do CONCEPL, um dos projetos é exatamente fazer com que o maior número de veículos possa voltar a rodar. Fazendo, já que tem o efetivo, então a gente consiga fazer essas viaturas voltarem a rodar. Alguns equipamentos que muitas vezes não se imagina que estejam necessitados de apoio, informática, GPS, também facilitar isso através de parcerias, joint ventures que são feitas pela iniciativa privada com órgãos ou empresas de outros países, até trazendo novas tecnologias que possam ser implantadas para
agilizar e melhorar a qualidade do serviço que é oferecido. Energia elétrica, situações como, por exemplo, em alguns momentos nós nos defrontamos com o transformador de energia de uma unidade que estava realmente necessitando, porque durante a enchente ele deu esforço demais, ele chegou no seu limite. Sim, ele precisava fazer alguma funcionar. coisa, ele precisava ser feito alguma coisa. Muito bem. O Concepro, junto com empresas privadas, auxiliaram para que isso fosse retomado, viável, para dar fôlego, dar condições de prestar esse serviço. Imagine se, por exemplo, assim, em algum lugar, um quartel, fica sem energia elétrica. Sem condições, como é que vai atender a população? Exatamente. É o órgão máximo, né, que precisaria Exatamente. para atender numa situação emergencial. Exatamente. Então, tudo isso a gente vai ver lá no evento de 23 de julho. O seu Adriano Fleck vai estar lá palestrando conosco, falando sobre a questão de segurança pública e a necessidade também de ter esse apoio aí da população local, junto à Concepro, que é o órgão hoje que está habilitado, então, para dar esse tipo de apoio. Quem quiser também fazer algum tipo de contribuição, pode seguir lá o @ConceproNH, né? E temos os cardzinhos, né, Vitor? Vamos colocar aqui do evento, para que o pessoal possa acompanhar de casa. Então, segurança pós-enchente no Rio Grande do Sul vai ser lançado. Pode ir passando aí para nós, por favor. Então, onde tem segurança, tem desenvolvimento. Aqui está o QR Code. Podem apontar aí para a câmera que aparece, para que o pessoal possa seguir. ConceproNH é o Instagram da Concepro, então, e as ações que estão sendo feitas em prol da comunidade local. Temos algumas pessoas nos apoiando, que é a Campal, Protector, Lauerman, Schneider e a Visão. E é isso. Dia 23 de julho, então, às 8 horas da manhã, né, acaba acontecendo, então, o Diogo Loi, que vai falar, então, sobre o que ele viu atuando na linha de frente. Ele é bombeiro voluntário. O Adriano Fleck, que é o nosso convidado de hoje, especialista em segurança e inteligência de segurança pública. Estamos com uma pessoa renomada aqui no Viver hoje, então, trazendo um pouquinho aí dessa explicação para o pessoal. Enfim, né, aqui estamos com toda a parte aí que era necessária para a segurança pública e para fazer um bom evento. No dia 23 de julho, a comunidade toda está convidada, vai ser um evento gratuito, pode ser acessado pelo site, pela Concepro Novo Hamburgo ou pelo QR Code. Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Seu Adriano, muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos e para que o pessoal também possa contribuir aí com esse órgão que é tão importante para dar esse apoio, para que a gente também possa apoiar a comunidade, dando um pouquinho mais de qualidade de vida aí para todos nós. Nós é que agradecemos a oportunidade de expor ao novo Concepro. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente ficar como elo de comunicação da comunidade. Nos procurem. Viver de hoje fica por aqui. Até o próximo.